Você já reparou como as pessoas estão cada vez mais divididas entre lado A e lado B? Parece que se você tem um pensamento diferente ou discordante do da pessoa, você virou um inimigo. Coisa que já existia há tempos passados, é claro, vê aí torcidas de futebol, mas hoje em dia parece que está mais inflamado do que nunca esse comportamento de manada, esse comportamento em que as pessoas vão e seguem líderes ou pessoas sem sequer questionar o porquê que aquilo está acontecendo. Esse pensamento de manada é muito nocivo para a sociedade, deixa a sociedade cada vez mais fragilizada. E é assim que nós estamos hoje, fragilizados, vivendo uma dualidade em que se você não é lado A, você é lado B, se você não é lado B, você é lado A. E isso eu não falo somente em política, eu falo em tudo na vida, em tudo que consiste a nossa vida e o nosso entorno. Parece que tudo está mais polarizado do que nunca. E é isso que eu quero explorar no vídeo de hoje, o efeito manada. O efeito manada ele acontece quando a gente segue a maioria das pessoas sem questionamento. Então, quando você compra algo que todo mundo está comprando, que está hypado aí nas suas redes sociais, e você na verdade não precisa dele, você está sendo influenciado pelo comportamento de manada. Esse comportamento remonta aos seres humanos antigos, primitivos das cavernas. E quando na realidade aqueles seres humanos são totalmente diferentes, mas muito ligados a nós hoje em dia. Por quê? Porque nós vivíamos em sociedades de 50, 100 indivíduos em que a manada fazia parte do nosso dia a dia. A gente precisava construir o nosso pensamento ou os nossos pensamentos em cima daquilo que o grupo estava pensando, assim, em cima daquilo que o grupo achava que era o melhor para si mesmo. E daí vem o comportamento de manada, um nome muito apropriado para isso. Vemos isso hoje em todos os lugares possíveis e ainda mais as redes sociais, elas reforçam esse comportamento em nós. Por quê? Porque os algoritmos, eles só mostram para você aquilo que você demonstrou interesse em ver. Então, pode já nem ser mais um interesse agora depois de 3, 4 meses, mas aquele algoritmo continua mostrando para você o teu interesse de compra, o teu interesse das pessoas que você quer ver, o teu interesse dos estilos de foto que você quer ver, dos estilos de vídeo que você quer ver, reforçando cada vez mais um comportamento de bolha e um comportamento de não crítico com tudo que é mostrado para você. Um banco, quando está na iminência de quebrar e que existe rumores que aquele determinado banco vai quebrar, esse banco ele fica extremamente fragilizado. Por quê? Porque as pessoas no seu comportamento máximo de manada vão e retiram o seu dinheiro daquele banco, mesmo que seja somente rumores de que o banco está indo mal. As pessoas elas não esperam para ver a consequência de tudo aquilo lá, para ver o degringolar de tudo aquilo lá, se realmente só era especulação e não se provou verdade. As pessoas já vão e já retiram todo o capital daquele banco. E o banco, é claro, sem liquidez, o que era rumor se tornou realidade. É por isso que governos protegem tanto os bancos com aportes financeiros. O governo protege o banco porque se bancos começam a quebrar, a economia se desestabiliza. E não à toa você vai e retira o seu dinheiro, porque quem quer pagar com a própria pele, não é mesmo? Quem quer ver ali os seus 2, 3, 5 mil reais que você tem investidos num banco, ou mesmo que seja num banco que tenha a sua poupança lá, quem quer ver aquilo lá virando nada? As pessoas, mais do que rápido, vão e retiram seu dinheiro. É lógico fazer isso. Só que é lógico esse comportamento de manada? É lógico você acreditar em rumores e não em dados? Então,
para começar a linkar tudo isso, o nosso cérebro só quer uma coisa de nós: segurança. O nosso cérebro quer ir com a maioria, porque afinal de contas, a maioria não deve estar errando. A maioria deve saber o que está fazendo. Isso é segurança, pelo menos para o cérebro. Se todo mundo foi retirar o seu dinheiro, eu vou também, porque eu não vou pagar para ver. Esse senso não crítico pode ser bom por um lado. Você toma decisões muito mais rapidamente e você toma parte das vezes as melhores decisões. Mas também não pode ser que seja nocivo para você mesmo. Por quê? Porque tomando decisão rápido demais pode ser que você erre. A grande maioria que toma decisão muito rápida erra. E é aqui que o efeito manada começa a não fazer sentido mais. A maioria das pessoas não vão pela lógica, a maioria das pessoas vão pelo que elas acham ser o certo. Quando você é um empresário, quando você é um líder, que você exerce a liderança, tudo que você não precisa fazer é ter esse pensamento não lógico. Você precisa sim acalmar os ânimos e ter um raciocínio lógico, um senso crítico para com aquilo que está acontecendo. Pô, mas espera aí. Tá bom, existem rumores que o banco X está quebrando. Aonde que eu posso pesquisar mais sobre os meus direitos quanto a isso? Aonde eu posso pesquisar mais sobre o lado financeiro desse banco, que provavelmente tem capital aberto e deve satisfação aos correntistas ou os acionistas? Isso é o pensamento crítico, e não só ir fazer o que todo mundo está fazendo. Pertencer a um grupo nos dá um sentimento de identidade, um sentimento de que nós fazemos parte de algo maior enquanto seres humanos. Por que ser um indivíduo se eu posso ser vários indivíduos? Por que não ser contra o político A e defender o político B? Ou vice-versa? Quando na realidade tudo que o político mais quer é que a gente vire lado A e lado B. Essa dicotomia que nos faz não ter o pensamento crítico que é necessário. Se existe um mocinho e um bandido, qual que é o lado correto? É claro que é o do mocinho, que é o do seu político. Quando você decide entrar no comportamento de manada, existem algumas partes da história que nos contam que o comportamento de manada não vai ser tão benéfico para a sociedade assim. Veja só a Segunda Guerra Mundial com seus políticos e ditadores como nunca antes visto, né? A Alemanha de 1945, a União Soviética de 1945, parece um pouco nocivo a primeiro olhar, mas isso tudo foi fruto do quê? Foi fruto de um pensamento não crítico, de não se criticar aquilo que estava sendo feito. A polarização ela surge quando o grupo ele se fecha em uma ideia primordial e não quer nem saber de outro estilo de vida ou de outro ideal de vida ou de outras ideias, e aquele grupo fica se retroalimentando ali. Todo mundo fala o que todo mundo quer ouvir e vice-versa. E isso, por mais que tenhamos hoje, entre muitas aspas, tempos de paz desde a Guerra Fria, que está se mostrando não tanto de paz assim, mas enfim, vamos tomar como verdade que nós temos tempos de paz desde a Guerra Fria. Nós infelizmente não sabemos, ou felizmente não sabemos o que é essa tensão e essa massa de manobra que às vezes políticos fazem conosco. Mas se você perguntar para alguém que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, essa pessoa vai te falar o quão forte esse sentimento identitário era nas pessoas. Tamanho era o efeito manada que foi sendo construído com o tempo em diversos países diferentes que participaram dessa Segunda Guerra Mundial. Ter o pensamento crítico é a coisa mais valiosa que você pode ter na sua vida e que ninguém te tira.
Ter o pensamento crítico faz você um indivíduo como você é, e não indivíduos como as massas sendo manobradas por aí. Não como uma cabeça de gado que pode ser chamado de manada. Que podem, né, os indivíduos podem ser chamados de manada. Você prefere ser conhecido como manada ou ser conhecido enquanto indivíduo? Ter o pensamento crítico te faz pensar o que nenhuma outra pessoa está pensando. E isso é um lado perigoso, mas ao mesmo tempo libertador. Perigoso por quê? Porque os holofotes não vão estar para você. Você vai ter sempre o caminho mais difícil quando você não pensa conforme todo mundo está pensando. Mas o lado libertador de ver a luz no final da caverna. O lado libertador de você entender o que está acontecendo no mundo ou dentro da sua empresa, ou seja lá onde for, entender o que está acontecendo e tirar as suas próprias conclusões, porque o pensamento crítico faz isso. Você tira as suas próprias conclusões e não depende de conclusões alheias para formar a sua visão de mundo. A verdadeira liberdade começa quando a gente para de pensar no automático, no que todo mundo está pensando, e começa a pensar por conta própria. Porque a realidade é dura, mas é essa. Se você não está pensando por conta própria, tem alguém pensando por você. E se esse vídeo foi de alguma valia para você, considere por favor se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar com aquele seu amigo que precisa ouvir esse vídeo não fácil de digerir, que não é fácil de digerir, mas é necessário para cada vez mais a gente tornar a sociedade uma sociedade em que a escolha seja livre e não enviesada pelo efeito manada. Por favor, engaje esse canal, passe essa palavra para frente se for de alguma valia para você. Obrigado, até o próximo vídeo.